Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Nesse canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Mariana Arissa Maeda e hoje eu trago para vocês esse vídeo que é referente ao uso de resíduos de biomassa na produção de carvão vegetal. Trazendo aqui o cenário da produção de carvão vegetal no Brasil, que é um dos maiores produtores de carvão vegetal no mundo. Ele é muito expressivo aí na indústria siderúrgica, na produção de ferro-gusa, aço e ferro-ligas. E atualmente, tem passado por umas mudanças tecnológicas bem grandes por causa da demanda crescente por aço com baixa pegada de carbono, redução das emissões de gases do efeito estufa e pela crescente demanda por fontes renováveis. Então, em 2025, cresce ainda mais o uso de resíduos agrícolas na produção de carvão vegetal. Isso traz dois grandes benefícios, que é a redução do desperdício no campo e a diminuição dos impactos ambientais, aproveitando materiais que antes seriam descartados. Então, eu trouxe aqui, que esse movimento ele também reforça a matriz energética renovável no Brasil, que hoje já é 50% composta por fontes limpas, enquanto na média mundial não passa de 15%, conforme esse print que eu tirei aqui, que é do Balanço Energético Nacional, a BEN, publicado no ano de 2025, que é referente ao ano passado, de 2024. Bom, quando a gente fala em produção de carvão vegetal, muita gente imagina apenas a madeira como matéria-prima, mas na verdade existem outras fontes, como os resíduos agrícolas, florestais, que muitas vezes eles são descartados, mas eles podiam ser transformados em energia. Então, como exemplo aqui, florestal, a gente tem folhas, galhos, ponteiras, tocos e cascas, e industriais a gente tem serragem, maravalhas e outros resíduos de madeira, né? E agrícolas, a gente tem o capim-elefante, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E só para ter uma ideia, os estudos realizados pela Universidade Federal de Viçosa mostram que cerca de 10% de toda a biomassa da árvore fica para trás na floresta, e boa parte disso podia ser aproveitada. Além disso, no processo de manejo de madeira, principalmente durante a movimentação, cerca de 20% das cascas das árvores se perde, o que também vira resíduo com alto potencial energético. E olha que interessante, tudo isso que antes era considerado lixo, hoje pode ser uma oportunidade de negócio que pode gerar renda diversificada para o produtor e diminuir impactos ambientais, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Um exemplo muito interessante de aproveitamento desses resíduos vem das próprias atividades do manejo florestal sustentável na Amazônia. Esse estudo do ano passado, 2024, foi feito na fazenda Rio Capim, no município Paragominas, no Pará. E ele avaliou exatamente isso: como transformar esses resíduos em carvão vegetal de forma eficiente e sustentável para atender principalmente a região dos Carajás. E nesse estudo, aqui em apenas 2 meses de operação, foram retiradas 8.775 toneladas de resíduos florestais de 14 áreas de manejo. Esses resíduos, que antes ficariam se decompondo no campo, foram destinados para a produção de carvão vegetal. Mas não é só da floresta que vêm os resíduos. A gente também pode aproveitar materiais de outros setores, como a indústria moveleira, madeireira, e também, fora isso, a gente tem os resíduos agrícolas, como o capim-elefante, que vem sendo estudado pela Universidade Federal de São João del Rei por ter uma produtividade muito alta. Ele cresce muito rápido e ele produz uma quantidade absurda de biomassa por hectare. E aí o desafio nesse caso é que o capim ele é um material não lenhoso, então ele é um carvão mais frágil, né? Como vocês podem ver aqui nessa tabela, a resistência mecânica dele é de 16 kgf por centímetro quadrado, enquanto que no carvão feito de eucalipto é em torno de 20. Isso poderia ser corrigido com a adição de ligantes na fabricação de briquetes ou ajustes no processo de carbonização. Além disso, ele apresentou um teor de cinzas considerado relativamente alto, foi de quase 14%. Porém, ele apresentou um poder calorífico de quase 6.000 calorias por quilo, um valor bem interessante, embora que ainda seja inferior ao carvão de eucalipto, que é em torno de 7.000. Esses resultados, então, eles mostram que o carvão feito de capim-elefante, ele tem sim um potencial no uso como fonte de energia, principalmente para a geração de calor e na produção de briquetes. Ele também pode ser utilizado em processos industriais menos exigentes ou até misturas com outros carvões.
Outro exemplo interessante aqui na região de Anapu, no Pará, foi avaliada a qualidade do carvão feito com resíduos de serraria e de exploração florestal. E o resultado ele foi bem positivo. O carvão de resíduos de serraria ele apresentou um teor de carbono fixo de 76%, o que é excelente para geração de energia e foi até maior que o da exploração florestal, que foi de 73%. E além disso, ele gerou um valor muito satisfatório de poder calorífico, que foi de 7.300 quilocalorias por quilo, ainda assim também superior à exploração florestal. O ponto de atenção fica aqui para o teor de cinzas, que apresentou um valor um pouquinho maior, né, de 3%, mas o que era esperado, já que esses resíduos eles têm mais cascas e presas, mas ainda assim ele é muito menor que no estudo apresentado anteriormente, do capim-elefante, que foi de mais de 13%. Bom, esses números, então, eles mostram para a gente que, sem dúvida, existe matéria-prima suficiente, com qualidade energética compatível para viabilizar a produção de carvão vegetal a partir de resíduos, e isso significa que a gente consegue gerar energia, reduzir desperdício, diminuir a pressão sobre as florestas e ainda aproveitar um recurso que muitas vezes seria simplesmente descartado no campo ou nas indústrias. Aqui eu vou apresentar para vocês os pequenos sistemas para produção de carvão vegetal a partir de resíduos agrícolas com foco na sustentabilidade. A gente tem 4 tipos. O primeiro é o tradicional, mais conhecido como rabo quente. Ele é um sistema de produção vegetal mais tradicional e mais utilizado no Brasil, principalmente em pequenas e médias propriedades, desde o período colonial até hoje. Ele foi muito utilizado porque ele tem um baixo custo de construção, ele é fácil de fazer com materiais disponíveis localmente e ele tem adaptações, como esse forno de encosta aqui, que ele usa o barranco como parte da própria parede, né? Então a madeira ela é empilhada lá dentro e então ele é lacrado, e aí tem somente essas saídas, que são as baianas, as chaminés, para a entrada de oxigênio. E a carbonização ela acontece de 5 a 8 dias, que é bastante tempo, né, para fazer o ciclo completo. E o processo, ele é muito manual, ele é muito empírico. Os carvoeiros que vão lá e ficam olhando a cor da fumaça e medindo a temperatura conforme o toque. Além de tudo, ele solta uma quantidade enorme de gases e fumaças que causam impacto ambiental e problemas na saúde. E o rendimento gravimétrico dele é de 20 a 30%. Já esse sistema, chamado forno-fornalha, que foi desenvolvido no Brasil especialmente pela Universidade Federal de Viçosa, em parceria com instituições públicas e privadas, difere do primeiro, porque ele resfria mais rápido, reduz os gases e o tempo do ciclo de carbonização, e não emite fumaça para o meio ambiente. Aqui, a madeira é colocada dentro desses fornos feitos de tijolo e ligados a uma fornalha, que é essa do meio, onde os gases poluentes eles são queimados e transformados em gás carbônico, água e calor, diferente do outro forno, onde a fumaça é liberada para a atmosfera. E esse aqui, ele já tem um rendimento gravimétrico acima de 30%. Gravimétrico maior, acima de 30%. Já o carbonizador metálico semicontínuo é um forno desenvolvido para a produção de carvão vegetal de forma mais eficiente, né? Ele funciona com um sistema de trilhos, onde o forno ele se desloca até a pilha de lenha, faz a carbonização e depois ele se move para descarregar o carvão e carregar novamente. Aí permite um ciclo quase contínuo de produção, por isso o nome semicontínuo. O ciclo completo, ele leva 24 horas. Enquanto no tradicional, lembra, ele podia demorar até 8 dias. E ele pode ser desmontado e transportado facilmente, né? E por fim, o sistema de mini fornos retangulares com condensador e queimador vertical de fumaça, que é uma tecnologia inovadora desenvolvida pela Universidade Federal Rural do Semiárido e em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é projetado para promover uma produção contínua e sustentável de carvão vegetal, alcatrão vegetal e estrado pirolinhoso. O sistema ele visa atender especialmente pequenos produtores do semiárido brasileiro. Então, aqui nesse esquema, a gente pode ver como que ele funciona e quais os componentes, né? Então, aqui a gente vê no 1A, 1B e 1C, que são os 3 fornos, mini fornos retangulares. O 2 seria o condensador, né, o trocador de calor. E aqui o 3 seria o queimador vertical de fumaça. Além disso, a gente conta com 4 aberturas para oxigenação e uma para ignição, como mostra aqui no 11 e no 12. O condensador ele captura os vapores gerados durante a carbonização e condensa em extrato pirolinhoso, que é um líquido com várias aplicações, tanto farmacêuticas, medicinais e até pode ser agrícola. Já o queimador vertical de fumaça, ele queima os gases não condensáveis, o que reduz muito a emissão de poluentes. Esse sistema ele tem um rendimento gravitacional muito maior, né? Ele é de acima de 35%.
Bom, então, o uso de resíduos de biomassa na produção de carvão vegetal se apresenta hoje como uma solução sustentável e economicamente viável para pequenos produtores e comunidades. Diferente do modelo tradicional, que é apenas a queima da madeira, essa alternativa com resíduos permite transformar materiais que seriam descartados em produtos energéticos de alto valor. Então, com isso, fica claro que utilizar resíduos na produção de carvão vegetal aliado a pequenas tecnologias sustentáveis é uma estratégia concreta. Ela gera energia limpa, agrega valor aos resíduos, reduz impactos ambientais e promove o desenvolvimento econômico local de forma responsável. Esses aqui foram as referências e obrigada por assistir.